Bom dia, amiga. Quanto tempo? Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Carol. Bom dia, quem tá chegando. Thanks God every day de segunda-feira. Obrigada a Deus todos os dias, especialmente nessa segunda. Uma segunda meio com cara de feriado, meio com cara de não feriado, né? Em alguns lugares está feriado, outros lugares não tá feriado. Mas o mais importante é que todos os dias, thanks God. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus todos os dias. Essa é a nossa ideia aqui, nos conectar logo cedo com as frequências do alto, com o amor do alto, com a vida do alto, com a fonte que é Deus, né? Thanks God. E hoje eu trouxe para nós aqui um assunto que é um dos assuntos que mais toca o meu coração. E eu vou falar com vocês hoje sobre emagrecimento. Só que numa visão bastante diferente. Eu vou falar um pouco com vocês aqui. Nós vamos comparar a questão do emagrecimento. Primeiro, nós vamos entender qual é a vontade de Deus em relação a esse assunto. Toda segunda-feira nós vamos tocar nesse assunto, o emagrecimento, só que olhando a perspectiva de Deus. E não o que as pessoas falam que a gente tem que fazer. Mas qual é a perspectiva de Deus em relação a emagrecimento? Nós vamos descobrir aqui nesses dias, né? O que Deus pensa em relação a emagrecimento? Nós vamos descobrir aqui com as palavras, né? Trazendo trechos da palavra de Deus para a gente entender o que Deus pensa sobre isso. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje, um excepcional dia para você também, Daniel. Nós vamos falar hoje nós vamos comparar dois conceitos bem interessantes. Emagrecimento e rejuvenescimento, juventude. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E para falar de juventude, nós precisamos trazer aqui um personagem bíblico, né? Que é um personagem bíblico com mais de 90 anos. André, agora você pirou. Vai falar de rejuvenescimento, de juventude, falando de uma pessoa de 90 anos. Sim, e quem conhece um pouco a palavra de Deus já sabe de quem eu estou falando, né? Falar de juventude na Bíblia, nós lembramos de Sara. Sara, a esposa de Abraão, a mãe de Isaac. O que aconteceu com Sara? A Bíblia fala que Sara, nesse momento onde aparece mais o nome dela, onde ela vai ter o filho, que é Isaac, ela estava com mais de 90 anos de idade. Inclusive, quando Deus falou para Abraão, seu esposo, que eles teriam um filho, o próprio Abraão achou estranho, né? Mesmo vindo de Deus, mesmo sendo ele conhecido hoje como o pai da fé. Abraão olhou e falou: eu vou ser pai, Sara, com mais de 90 anos, vai ter um filho? Não, isso não tem sentido nenhum, né? Bom dia quem tá chegando aí, sejam bem-vindos. Então, o Abraão, ele mesmo se surpreendeu, mesmo sendo conhecido hoje como pai da fé, se surpreendeu com o que o Senhor falou, que ia recuperar de Sara a sua juventude. Olha que coisa mais poderosa. E mais poderoso é o seguinte: o mesmo Deus que trouxe a juventude de volta para a vida de Sara, ele quer trazer a juventude para mim, para você, independente da idade que nós estamos hoje. Deus quer rejuvenescer a sua pele, quer rejuvenescer a sua energia, quer rejuvenescer a sua mentalidade, quer rejuvenescer você fisicamente. Eu estou falando, não é só de uma juventude, espírito de jovem. Isso também é importante, mas eu não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando sobre carne. Eu estou falando sobre vida física. Deus quer nos rejuvenescer, independente da idade que nós temos. Ele fez isso com Sara. Fala a palavra de Deus que Sara era tão linda, e ela já estava aí com quase essa idade aí quando a Bíblia fala sobre isso, que ela era tão linda, que Abraão teve medo que os grandes, os poderosos da terra tomassem ela dele e virasse esposa deles. Ela sendo estrangeira, eles teriam esse direito. E aí ela tinha medo. Por quê? Porque a beleza de Sara era uma beleza fora do comum. E aí nós estamos falando de uma idosa. Mas esse é o poder de Deus, de trazer juventude para nós. E aí nós vamos entender hoje por que eu estou falando de juventude, se eu prometi falar aqui essa semana não, toda segunda-feira agora falando sobre emagrecimento. Então nós vamos entender
o paralelo dessas duas coisas. Vou trazer um exemplo muito comum aqui, que vocês vão entender ainda mais fácil o que eu estou trazendo, qual é a ideia que eu estou trazendo aqui para nós hoje. Imagina você tirou um carro da concessionária, um carro é 0 bala, e agora você é seu esse carro. E você começa a colocar em qualquer estrada, deixar na chuva, deixar no sol, não tem nenhum cuidado com a pintura, não tem nenhum cuidado, o óleo que você coloca é o pior óleo, o mais barato que tem, hora que você nem troca o óleo na época certa, o combustível que você coloca nesse veículo é o combustível qualquer um na estrada, tá na estrada, um posto, tipo a gente fala sem bandeira, né, um posto qualquer de beira de estrada, você mete combustível ali, você faz uma confusão toda e aí se passaram então 10 anos. Tem 10 anos que você tem esse veículo, que você colocou em qualquer estrada, em qualquer tempo e em qualquer combustível você está colocando nesse carro. Agora imagina uma outra pessoa que também adquiriu um carro na mesma época que você. Ei, gente, seja bem-vinda quem está chegando. Seja bem-vinda, Vânia. E aí, essa pessoa comprou o carro, tirou da concessionária na mesma época que você. Então tá você e essa outra pessoa com os dois carros com a mesma data de nascimento, né? Tirou da concessionária no mesmo ano. Só que você não teve o cuidado com o seu carro. Você colocou de qualquer forma, de qualquer estrada, de qualquer combustível. E essa outra pessoa tratava quase como um filho, né? Tem muito isso, né? Tem gente que exagera, homem principalmente, às vezes exagera no cuidado. Mas também tem um lado positivo. Então essa outra pessoa teve um cuidado total. Colocava toda a manutenção em dia. Quando estava em estrada ruim, ia mais devagar, porque às vezes é inevitável a estrada ruim, mas o jeito que você dirige vai determinar tudo. Não saía jogando em buraco, procurava andar mais em estradas asfaltadas, colocava bons combustíveis, manutenção em dia, e do outro lado você fazendo tudo o contrário. E aí 10 anos se passaram. Qual é o estado desse carro 10 anos depois, desses dois carros 10 anos depois? Não precisa ser muito experiente para saber, né? Que um carro com 10 anos vai estar detonado e aparentando muito mais idade. É como se a pessoa batesse o olho e falasse, esse carro deve ser de 15 anos atrás, ou 20 anos atrás. Esse carro aqui deve ter uns 7 anos, 5 anos, sendo que os dois têm 10 anos. Isso muitas vezes é o que nós fazemos com o nosso corpo durante uma vida inteira. Tem uma passagem, até acabei de postar agora nos meus status, no meu story, né? Porque foi o que veio no meu coração durante a minha oração. A passagem está em João 10:10, que fala assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Então, de um lado nós temos o ladrão roubando, matando e destruindo, trazendo ideias de morte, ideias derrotistas para nós. E do outro lado está Jesus, que veio para que a gente tenha vida em abundância. Sabe o que mais me choca? É uma coisa que realmente sempre tocou meu coração, é quando eu vejo um jovem, pessoas de pouca idade, né, jovem ali na casa dos 20 talvez, sem nenhuma energia. Eu lembro de uma cena que eu vi numa fila de banco em determinada época, onde tinha um jovem, de todo mundo da fila, talvez ele fosse o mais jovem, estava ali entre 18 e 20 anos, ele estava tão cansado que ele ficava procurando as pilastras para poder encostar. Quando a fila andava, ele encostava nas pilastras. Quando demorava demais, ela baixava e ficava descansando. O jovem era o mais cansado da fila. E isso a gente vê o tempo inteiro. Jovens com pouca energia. É tão interessante que o natural do jovem é ter energia lá em cima. É ser cheio de vida, porque é jovem. A juventude traz essa energia, essa vida, essa saúde, é natural. E o que a gente vê muito hoje, muito comum, jovens cansados, jovens doentes, jovens com doença de gente idosa. Você vê, por exemplo, jovens com diabetes tipo 2, jovens com pressão alta, jovens infartando. A gente vê isso. Então, muitas vezes nós estamos vendo o quê? Jovens vivendo como se fossem velhos. Mas de um outro lado tem uma galera, que inclusive é a minha turma, né? Eu tenho 50 anos de idade, então é a minha turma, tem a minha vibe, né? Que são pessoas velhas, né? Vamos dizer assim, pessoas que já viveram bastante, que já estão aí na meia idade, né? Como é o meu caso, né? 50 anos, meia idade. Com energia lá em cima. Com saúde lá em cima, com disposição lá em cima. São, com todo respeito aqui aos colegas, né? Velhos vivendo como se fossem jovens. E jovens vivendo como se fossem velhos. Não tem uma coisa muito errada nisso, não? Não tem uma confusão aí,
uma confusão muito grave, muito perigosa nisso aí? Eu vejo que sim. Então, o que eu venho trazer hoje para mim, para você, é o seguinte, uma avaliação. Não adianta nós ficarmos... Bom dia galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos em pleno feriadão. Então, a pergunta que eu faço para mim, para você, porque a gente pode muito bem ficar olhando, analisando e até chocado com tudo isso que tá ao redor nosso. Mas o que eu trago para mim, para você hoje, é uma autorreflexão. O que eu pergunto é o seguinte, e eu pergunto para mim, você tem uma energia, você tem uma saúde, você tem uma disposição melhor do que a sua idade, mais alta, em outro nível, muito melhor do que a sua idade? Ou você tem uma energia, uma saúde, uma disposição muito menor do que a sua idade? Bom dia a todo mundo que tá chegando aí. Gente, obrigada por esses coraçõezinhos. Eu amo coração. Todo mundo que me segue sabe que eu amo coração. E sem falar que o Instagram também ama coração. O algoritmo entrega para mais gente quando vocês enchem de coração. E eu fico muito mais feliz. Eu recebo todos esses corações para mim. Obrigada. Então a pergunta hoje é essa, é para mim e para você. Como é que tá a sua saúde, a sua energia, a sua disposição? Você está como o carro do primeiro exemplo, que tendo uma idade parece muito mais, ou você está como o segundo exemplo, que você tendo aquela idade parece muito menos? Como é que está o seu estado de conservação? Como é que está o seu estado de conservação? Me responde isso aí. E aí isso vai determinar tudo, né? E aí qual é a vontade de Deus então para nós? Será qual é a vontade de Deus? Será que tá muito difícil de encontrar a vontade de Deus? O ladrão veio para, senão para roubar, matar e destruir. Como que eu vejo hoje o ladrão trabalhando, né? Que é o inimigo de Deus. O ladrão trabalha como hoje? Primeira coisa, colocando na cabeça das pessoas que magreza é para quem tem sorte. Estar no peso ideal é para quem tem sorte. Eu escuto isso, gente. Eu sei o tanto que eu levo a sério essa questão para estar magra, para estar saudável, estar cheia de energia. E eu escuto com uma certa frequência pessoas falando comigo assim, Andréia, você tem muita sorte de ser magra. Então, isso é uma ideia do ladrão, que veio para roubar de quem está acima do peso, de quem está sem energia, veio para roubar isso dele, veio para roubar isso de você, se você está com pouca energia ou com pouca saúde. Então veio te roubar isso. Aí então ele coloca na sua cabeça que quem é magro deu sorte. Quem é saudável tá com sorte na vida de não ter uma doença. Isso é um engano. E isso é ação do inimigo de Deus. O que Deus veio fazer? Trazer para nós vida em abundância. Então, André, mas o que tem a ver magreza com juventude? Tem tudo a ver. Estar no peso ideal, estar magro e estar acima do peso e estar com gordura. Primeiro que eu não sei se todo mundo sabe que gordura é inflamação. Então, conhecendo a Deus, eu posso afirmar com certeza. Inflamação, ou seja, gordura no corpo, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Outra coisa que eu posso afirmar, sem medo de errar, qualquer pessoa pode emagrecer. Todas as pessoas podem emagrecer. Você fala assim, André, mas eu já tentei demais, não consegui. Das duas, uma. Ou você não está tentando certo, você está fazendo coisas que não é o correto, ou você não está dando o tempo necessário para o seu corpo emagrecer. Eu não tenho medo de afirmar isso aqui. Todo mundo pode emagrecer. E se não está conseguindo, é porque está fazendo a coisa errada, não está tendo a orientação correta, ou então você não está esperando o tempo necessário para você emagrecer. Porque muitas vezes nós levamos 20 anos engordando. E quando a gente faz 30 dias e não emagrece, o que a gente faz? Acha que o outro tem sorte, que a gente tá com azar. Então, muito cuidado. Porque, na verdade, o inimigo de Deus, que veio para roubar, matar e destruir, ele trabalha em todas as frentes. Ele trabalha em todas as áreas. E na questão do sobrepeso e da obesidade, ele trabalha muito forte, muito focado. Ele trabalha atrás da indústria alimentícia, que o tempo todo manipula a nossa cabeça, o nosso povo, para pensar em comida e comida errada o tempo inteiro. Isso é uma ação de quem veio para roubar, matar e destruir. E aí, muitas vezes, nós estamos tão sendo manipulados por isso, que nós achamos, por exemplo, que é caro emagrecer. E eu posso afirmar para vocês que é muito mais caro manter a gordura.
Porque entre por exemplo, um jantar, hoje, né, feriadão, ontem, quem aqui, não precisa falar quem, né, mas pensa aí, quem aqui não pediu ainda um food da vida, né, um fast food da vida, ou um iFood da vida aí, ontem, hoje ou amanhã tá pensando em pedir. Quanto custa um sanduíche com batata, por exemplo, e com refrigerante? E quanto custa, por exemplo, ovos mexidos? Eu estou aqui hoje, né, na casa de uma linda, muito amiga, né, que é Carol, que é outra mentora do método, né, nós estamos juntas aqui. Ontem, nós jantamos ovos mexidos. Quanto é uma janta dessa? Ovos mexidos. E se nós tivéssemos ligado e pedido, porque tipo, eu mereço um fast food? Quanto seria a nossa janta? Então, uma mentira de quem veio roubar, matar e destruir é que emagrecer é caro. Essa é a primeira mentira. Uma outra mentira é essa que eu já falei, que as pessoas que são magras, elas têm sorte em ser magra. E quem tá gordinho deu azar na vida e não veio premiado com o bilhete de ser magro. Então, esse é outro erro. Porque, na verdade, você fala assim, mas eu conheço fulano que come e não engorda. É magro de ruim, né? Tem essa expressão, magro de ruim. Essa pessoa, com certeza, ela é jovem. Então, a pessoa que come tudo o que quer e não ganha nem uma barriguinha, normalmente ela é jovem. É uma minoria, para começar. Ela não é nem 5% da população. E ela é jovem ainda. Depois que passa dos 30, 35, 40, 50 anos, essa pessoa também ganha peso. Primeira coisa é isso. E tudo isso são enganos. São enganos que são colocados para nós por quem veio matar, roubar e destruir, para nós não termos a vida plena que Jesus veio trazer para nós. Então essa vida plena está à disposição de todos que acreditam e buscam isso diariamente. É só isso. E a questão do envelhecimento, para a gente entender melhor, envelhecimento com juventude tem a ver com acidez e alcalinidade. Vou explicar, que parece um palavrão, mas não é simples. Sabe quando você fala assim, bebê tem cheirinho, não tem cheirinho? Sabe cheirinho de bebê? Quando você chega na casa de alguém que teve um bebê, eu tô vivendo isso na minha família, né? A minha filha, a número 2, teve o seu primeiro filho agora. E é interessante que ela não é muito adepta a perfume pro bebê, né? Ela andou estudando e acha que não é muito legal e tal, então ela não costuma usar perfume na criança, no bebezinho. Só que a gente entra na casa dela, a gente sente cheiro de bebê. Se a gente pega então o meu neto e dá aquele cheiro gostoso, é cheiro de bebê. É muito doido isso. E não é o perfuminho do bebê, não. É um bebê tem cheiro. Por que tem cheiro? Isso chama-se alcalinidade. O bebê, ele é alcalino. Quando nós nascemos alcalinos. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos aumentando a nossa acidez. Então, no nosso corpo, quando nós nascemos, nós temos a parte ácida e a parte alcalina. Só que o bebê tem muito alcalino, então tem cheiro. Você já percebeu também que o idoso, ele tem tendência a ter um cheiro não muito bom? É uma tendência. Então, quando nós vamos envelhecendo, nós temos que ter mais cuidado com a higiene, mais cuidado de usar um perfuminho, né? Porque o idoso, ele naturalmente tem um cheiro que não é um cheiro muito agradável. Que cheiro é esse? É o cheiro da acidez. Podem perceber. Quem não percebeu, vocês já devem ter percebido, vocês devem ter chegado perto de alguém e dado aquele cheiro. Se for criança, você sente o cheiro de alcalino. E se for um idoso, você sente um cheiro também diferente, não tão agradável, que é o cheiro da acidez. Então, o que acontece? Naturalmente, Deus faz tudo perfeito. Nós nascemos alcalinos e vamos perdendo isso com a vida. E lá no final da vida, já idoso, a acidez leva a gente para outro plano. É o que nos mata, na verdade, é o nosso corpo, ele se torna tão alcalino que nós vamos embora, tão ácido que nós vamos embora. Nós saímos, nós desprendemos dessa terra e nós vamos morar no céu com Jesus, né? Quem é amigo dele, né? Mora com ele, quem é amigo dele, né? Então é importante ser amigo de Jesus. Mas então, o que nós entendemos com isso? Que o processo natural, ele dura talvez um século. 70 anos no mínimo, né? Essa é a média de vida do brasileiro. Então a gente passa de 70, 80, 90, 100 anos, aí a gente desprende dessa terra por conta da acidez do corpo e nós vamos embora, nós morremos. A acidez traz a morte, traz doenças e traz morte. Isso é um processo natural. O que é o processo não natural? A alimentação está tão errada
que a acidez está chegando muito cedo na população. Então nós vemos pessoas, então, por que uma pessoa de 20 anos, de 25, de 30, 35, 40 anos está doente? Porque a acidez que devia ter chegado aos 70 anos, ela está chegando muito cedo. Ela está chegando com 30, com 40, com 50 anos. E à medida que meu corpo se torna ácido, eu adoeço. Eu envelheço. Então o que está acontecendo? E nós precisamos parar com isso, porque isso é uma mentira de quem está roubando, matando e destruindo. Que nós podemos comer tudo, que nós podemos dormir tarde, nós podemos dormir pouco, nós podemos fazer uma bagunça na nossa vida toda, de dormir mal, de dormir pouco, de dormir com celular, de não cuidar do estresse, de viver ansioso, de não nem respirar direito, de comer porcaria todos os dias e achar que eu mereço todos os dias. Eu estou trazendo o envelhecimento para o tempo da juventude. Então as pessoas estão envelhecendo antes da hora por escolha. E muitas vezes escolhas inconscientes. Né? Não é, Nádia? É isso mesmo. E aí nós estamos envelhecendo antes da hora, adoecendo antes da hora. Eu com 50 anos, eu não tenho absolutamente nenhuma doença. E aí as pessoas da minha idade, elas falam comigo assim, não, André, é porque a pressão alta na nossa idade é normal. O diabetes está encostando, a glicose está alta na nossa idade, é normal. Não é normal. Não é normal. Por quê? Porque se eu faço ações para deixar meu corpo alcalino, eu me mantenho jovem. Olha que idade, olha que legal isso, olha que legal isso. Né? Então, para fechar nosso raciocínio hoje sobre envelhecimento, alcalinidade, acidez e emagrecimento, eu digo o seguinte: quanto mais você se esforçar para se alimentar direito, para você ter uma vida boa e ficar magro, você fica jovem. Quanto mais você deixar a inflamação, a gordura tomar conta do seu ser, você fica velho. E a pergunta para o raciocínio de hoje é: você escolhe ficar velho ou ficar jovem? Eu escolhi ficar jovem. Né? As pessoas confundem o que é comum com o que é normal. É isso mesmo, Nádia. As pessoas confundem. Então tá normal todo mundo ficar velho antes da hora. Mas eu escolhi a juventude. O que você tá escolhendo agora? Mas a boa notícia é o seguinte: você fala, André, eu escolhi, eu tô gordo, eu tô cheio de gordura, eu tô inflamada, eu tô ácida. Não se preocupe. Deus está te dando a chance. Se você está vivo hoje, Deus está renovando as suas chances de você transformar seu corpo num corpo jovem. De você estar cada vez mais jovem, para você estar cada vez se cuidando melhor, emagrecendo, melhorando os hábitos de vida e trazendo a juventude para o tempo de hoje. Tem um exame muito bacana e muito simples que pode ser feito, que é o exame de bioimpedância. É muito simples mesmo, eu até tenho o scanner corporal, então é muito simples, qualquer pessoa pode ter. Não qualquer pessoa, assim, pessoas que trabalham com isso, vamos dizer assim, né? Na academia vai ter, enfim. Então você pode fazer esse exame fala qual é a idade do seu corpo. Agora eu vou terminar a live deixando só, pra vocês terem só assim, uma invejinha leve. Só para poder provocar vocês, para vocês fazerem isso, porque isso é verdade. Eu tenho 50 anos de idade, caminhando para 51 esse ano, e na bioimpedância, a minha idade é 31 anos. Então a bioimpedância mede o quê? Mede a juventude do seu corpo. E o bacana é que eu tenho experiência, vivência, cabeça, maturidade de 50, mas o meu corpo, ele tem a juventude dos 30 anos de idade. E você? O que você escolhe para sua vida? Eu vou terminar por aqui. Muito bom falar com você nesse feriadão. Deus abençoe sua vida. Obrigada pela presença sua. E amanhã eu te espero aqui de novo, nesse mesmo horário, no Thanks God Every Day. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.